Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Bolsas Estudo, dando continuidade aos reacts que eu prometi trazer esse ano aqui para vocês. Hoje a gente vai falar um pouco sobre ciência, opinião e como é que a gente fomenta o pensamento científico nas pessoas que tendem a acreditar em pseudociências, pessoas que tendem a acreditar em teorias conspiratórias. Hoje esse vídeo vai centrar especificamente nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui, que é de um ex-terraplanista, mas esse vídeo vale para qualquer área do conhecimento, no sentido de que o pensamento científico ele é basicamente o mesmo para essas áreas. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e gosta desse tipo de react, deixa o seu like e se inscreve caso não seja inscrito. Vamos para a análise do vídeo. Bom, como eu mencionei anteriormente, é um vídeo de um ex-terraplanista, ele está aqui no podcast do Sacani, e a gente vai falar um pouco sobre ciência e como é que o pensamento científico funciona nesse tipo de caso, beleza? A minha saída da Terra plana começou aí, exatamente. Porque assim, eu comuniquei lá no meu canal, ó, gente, fiz o vídeo lá, né? Falei, ó, tô saindo, e isso, sol da meia-noite e tal. E muita gente ainda tá muito chateada comigo no meio da Terra plana, porque fala assim, pô, Leandro, você ficou 6 anos nesse assunto e da noite pro dia você mudou. Não, não é da noite pro dia. Esse ano de 2023, basicamente todo, eu já comecei a desanimar justamente por esse motivo. Sacane, no começo, Eduardo sabe disso também, lá 2015, 2016, a Terra plana, ela era mais assim, ó. Era uma pergunta, a Terra é um globo? Quais são as provas que a Terra é um globo? Pô, isso, aquilo, teste de curvatura, Newton, mais, etc. Ainda era uma coisa mais assim. Cara, eu duvidei das felicidades da Terra e quero saber se ela realmente é. O que não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E é isso que o pessoal não entende. Entendeu? Mas o cara Cara, não tem problema, vai lá e faça o experimento, é legal pra caramba, entendeu? Vale muito a pena, mas vai lá. Mas aí... Esse comentário deles é muito importante porque parte de um princípio que a gente não tem que perder a curiosidade pelas coisas. Isso muitas vezes é matado, isso é suprimido da gente quando a gente entra para o meio acadêmico, principalmente porque a gente vem de uma construção educativa em que fazer perguntas é coisa de gente boba, de gente que não estuda. A gente pode perceber isso na escola, pelo menos na época que eu fazia o meu ensino médio, você fazer uma pergunta básica de matemática, ou seja, você chegou até o ensino médio nos trancos e barrancos, e você fazer uma pergunta básica de matemática. Pode soar algo como você é burro, ou você não merece estar aqui. Então a gente a gente tem essa construção ao longo do tempo na questão da educação, e quando a gente chega no ensino superior é pior ainda, porque enfim, você está lidando ali, além de tudo, com ego de pessoas que simplesmente acham que sabem mais do que as outras. E depois eu vou tocar nesse assunto em outro vídeo, falando principalmente sobre questões de concursados, professores concursados que se acham mais do que pessoas que estão no meio que não são professores, mas enfim, isso fica um assunto para outro vídeo. Nesse caso específico aqui, ele está falando que que as pessoas do meio dele questionavam que da noite para o dia ele simplesmente mudou de ideia. E como ele mesmo mencionou, foram 6 anos nessa ideia sobre a questão da Terra plana e 6 anos de desconstrução até chegar no momento em que ele realmente se viu sem argumentos contra os fatos que foram apresentados para ele. O que o Sacani falou é muito importante porque esse pensamento da gente de continuar fazendo as coisas por curiosidade foi uma das coisas que mais me foi cobrado durante a minha defesa da minha graduação. E é uma das coisas que eu levo até hoje, do porquê a gente não se perguntar o tempo inteiro sobre as coisas que estão ao nosso redor, mas utilizando o método científico. A gente colocando as evidências acima das nossas crenças pessoais. E aí o que aconteceu? Beleza, chegou o ano de 2023, eu já tinha alguns problemas internos, né? E isso que ele falou é uma grande verdade. Quando você começa a questionar o líder e você percebe assim, essa parada tá tomando mentalidade de seita. Por quê? Uma vez, um famoso dono de um canal, ele falou comigo assim, cara, você tem que falar nos teus vídeos de acordo com aquilo que a gente fala, que é a cosmologia hebraica. Aí eu falei, ué, peraí, eu tenho que falar aquilo que você... Uma pausa aqui é que muitas pseudociências vão utilizar a ferramenta cognitiva de religião, de seita mesmo, então você vai ter ali um comportamento de manada que vai ser induzido, porque tudo isso faz parte, e muitos outros canais de ciência também já falaram sobre isso, tudo isso faz parte da questão da sensação do pertencimento. Você pertencer a um grupo, você pertencer a uma galera que tende a gostar das mesmas coisas, tende a fazer as mesmas práticas, nos torna humanos. A gente sobreviveu em conjunto, em detrimento de outras espécies de humanos que possam ter existido, principalmente por esse senso de organização, por esse senso de pertencimento, pela forma como o ser humano se organiza, fofoca. Então tudo isso faz parte da nossa questão em comunidade. E isso que ele está falando
aumenta ainda mais por conta das redes sociais. Então você criar um canal, como por exemplo, eu crio esse canal aqui, e vocês que gostam de bolsas de estudo, gostam de estudar no exterior, gostam de ver coisas sobre estudar fora, nós temos um determinado tipo de pensamento. Se a partir de um momento, uma determinada ideologia, uma determinada forma de pensar atinge todos esses canais, você, para fazer parte também, vai começar a se questionar se você tem que ou não fazer aquilo ali. Uma das coisas que você tem que levar em consideração é sempre se questionar se você está indo realmente porque você gosta mesmo desse ambiente, você está de acordo com aquilo que estão pregando, ou se você simplesmente está indo no comportamento de manada. Quer que eu fale? Aí eu já virei o lobo solitário. Sim. Porque esse tempo de canal, eu ando sozinho. Eu fiquei ali defendendo a Terra plana, mas eu já era o lobo solitário. Por quê? Eu comecei a olhar para a Lua. E eu comecei a ver, a Lua não tem luz própria. E os terraplanistas, boa parte, fala que tem. Fala que tem luz própria, Fala que tem luz própria, fala que é as outras. translúcida. Translúcida é pior, cara. Fala que ela sofre dilatação linear. Essa questão da Terra plana, ela é interessante porque é uma pseudociência que a gente consegue englobar vários conceitos de mistura de... que a gente consegue englobar várias misturas de conceitos e a gente consegue explicar mais fácil o que é uma pseudociência. Mas não se iludam, diversas pseudociências, e as mais perigosas são na questão da área de saúde, também usam dos mesmos argumentos. Fazem uma mistura de conceitos que levam a dogmas, que levam a certezas absolutas sobre as coisas. Eu lembro que uma vez eu participei de uma reunião de um grupo específico, em que uma das líderes daquele grupo, o líder como se fosse de uma célula específica, falou que nada daquilo havia sido comprovado, porque para comprovação na ciência você precisa, para publicar um artigo, de 20, 30 anos para publicar um artigo. E aquela técnica em específico era algo muito recente. Isso é completamente absurdo. Eu que estava no meio da ciência, estava ali fazendo algumas fotos, alguns registros, eu simplesmente fiquei na minha, não é o momento de querer causar confusão, mas você percebe que esse argumento, essa mistura de conceitos, sim, para publicar um artigo científico, a gente leva certo tempo. Mas não necessariamente esse artigo científico significa ciência. Então você vai, ok, leva muito tempo, não necessariamente é ciência, então para fazer ciência leva muito tempo e não podem nem descomprovar o que eu falo aqui, nem comprovar o que eu falo aqui. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa mistura de conceitos. Uma pseudociência, ela nasce, como o nome já está dizendo, é uma pseudociência, ela nasce da ânsia de algo por querer ser científico. E aí você deve dizer, as pessoas descredibilizam tanto ciência e por que elas ainda querem falar que são científicos? Porque a ciência tem valor. E essas pessoas sabem disso. Quando a gente fala que algo foi comprovado cientificamente, principalmente quando você vê em matérias de jornais, pesquisadores dizem, pesquisadores comprovam, pode ver que a taxa de compartilhamento é alta, as pessoas assumem aquilo como verdade. Mas as pseudociências, elas nascem de uma microverdade ou até de uma verdade mesmo, e a partir daí elas começam a fazer extrapolações. Eu vou ter um vídeo específico falando sobre isso, mas é basicamente assim que funciona uma pseudociência. Você pega algo que é uma verdade, por assim dizer, ou algo que é cientificamente comprovado, ou que existem evidências para aquilo, e a partir daí você molda uma série de conceitos em cima. Por exemplo, quando a gente fala de física quântica, é a física que analisa o mundo subatômico, analisa o comportamento das partículas subatômicas. A gente não pode extrapolar o que acontece na descrição, porque simplesmente a física quântica faz uma descrição, uma análise de algo pontual, e fazer isso para a nossa vida inteira, ou seja, subir para a nossa escala de ser humano e, como por exemplo algumas pessoas dizem, a gente consegue materializar determinadas coisas simplesmente com a força do pensamento. Porque no caso da física quântica é algo mais específico, em que existe uma confusão de termo, e essa confusão de termo leva a pessoas, por exemplo, a dizer que Jesus anda sobre as águas porque Jesus utilizava da física quântica para materializar a água. E isso é um conceito muito perigoso, porque quando a gente usa essas extrapolações, a gente faz com que a nossa vida tenha que se adequar a essas verdades, e não necessariamente é assim. Então, quando eles falam aqui dessa questão da Terra plana, isso também se aplica para todas as áreas do conhecimento. A pseudociência, ela nasce de uma pequena verdade. Tem alguns quotes por aí que dizem que se eu não sou 50% água, ou se eu sou 70% água, por que eu não sei nadar? É uma correlação que ninguém sabe de onde veio, mas a partir daí ele poderia extrapolar para outras coisas, como por exemplo, se nós somos 70% água, a gente poderia respirar embaixo d'água, então a gente tem poder que a água absorve, porque a água absorve energia e acumula calor. Enfim, você vai fazendo uma série de correlações, como eu disse. Se esse vídeo sobre correlações malucas já estiver disponível, eu vou deixar no card aqui em cima para vocês verem. Vamos voltar aqui para o vídeo. Tem um monte de vídeo meu aí, ó. Minha cara tá em tudo quanto é lugar. Olha, eu passei muita vergonha em nome da Terra plana. muito vídeo reagindo. O que mais tem? Uhum. E eu não me envergonho de ter defendido a teoria da Terra plana.
O que aconteceu na minha vida é que eu rodei, querendo saber se a Terra é um globo, e agora eu digo, galera, ela é realmente um globo. Eu quis saber, agora sei. Sim. Entendeu? Você pôs o questionamento, que na verdade todos deviam fazer, né? Que é o certo, é assim, né, cara? Tudo começa assim. Ah, será da onde que vem um pé de feijão? Pô, vou plantar aqui, será que nasceu? Então pronto, descobri como que é. Então tudo é um questionamento. Mas aonde é que a sua viagem para lá... Eu vou dar um exemplo específico da minha área de conhecimento. Quando a gente tem muita certeza sobre algo, e hoje isso é algo que eu levo muito a ferro e fogo, porque isso aconteceu comigo. Eu fiz a identificação junto com outros especialistas de uma espécie de tubarão que é muito rara de acontecer. A gente fez uma identificação morfológica de uma parte de um tubarão que chegou. Era um bicho muito grande e morfologicamente, ou seja, utilizando as partes externas do animal e algumas características externas, a gente chegou numa conclusão. Mandamos para 3 outros especialistas do mundo nessa espécie, disseram todos que era uma espécie determinada, mas no fim das contas a gente acabou fazendo uma análise de DNA. Meu orientador decidiu fazer a análise de DNA e a partir daí a gente fez a análise de DNA e deu que não era a espécie que a gente imaginava. E hoje, toda vez que eu vejo alguém muito seguro, hoje, toda vez que eu vejo alguém muito ciente de si em determinados pontos e que isso não muda, ou em determinadas conclusões, até já vi em congressos sobre tubarões que pessoas identificaram essa mesma espécie por conta da mordida em uma tartaruga, e eu fiquei, mas essa espécie aqui quase não acontece, mas tudo bem, então já começa a vir aquelas precauções, mas às vezes a gente precisa passar por isso para que a gente tenha um pouco mais de cautela quando a gente for extrapolar ou falar coisas, que é o caso dele, e é o caso da maioria das pessoas que falam sobre esse tipo de tema, e é por isso que a gente passa por fases. A gente, quando está na carreira científica, a gente, quando gosta muito de ciência, a gente passa por determinadas fases. E a primeira fase, teoricamente, é para ser na adolescência, mas muitas pessoas seguem vivendo ela até a vida adulta, que é a fase do confronto, né? A fase de, eu sei, você é um burro, como é que você não sabe? A ciência não liga para sua opinião e etc. E depois vem a fase do, não adianta argumentar, não adianta falar nada. E por último vem a fase que eu tô agora, eu nem sei se tem outras fases depois disso, mas é a fase do convencimento. É da gente utilizar das próprias perguntas que a pessoa tem para chegar ao conhecimento em comum, conhecimento mútuo, e não ter pressa, porque cada pessoa vai ter a hora em que ela vai realizar ou que ela vai identificar alguma coisa, e pode ser que a pessoa nunca mude. Então, se você tiver pressa pela pessoa, a única pessoa que vai se frustrar é você, na hora de tentar convencer alguém ou na hora de tentar mostrar algumas evidências a alguém sobre algum tema. Voltando, principalmente nas áreas que tangem o nosso dia a dia, na área da ciências da saúde, na área das ciências sociais, se a gente tiver pressa em tentar convencer as pessoas, a gente tem mais uma repulsa, principalmente quando a gente lida da forma como eu disse antes, sendo mais irônico. Eu sou uma pessoa que sou muito irônica na minha vida particular e já fui muito mais. Hoje eu tento ser menos porque essa ferramenta não funciona com todo mundo. Essa ferramenta tem que ser usada de uma forma mais pontual. E nesse caso da Terra plana, como da de outras pseudociências, a gente tem que ter essa paciência e utilizar as perguntas que essas pessoas têm para que elas respondam e para que elas, quem sabe, façam os próprios testes e assim consigam chegar às suas próprias conclusões, diferente das outras pessoas da seita, por assim dizer. A Lua não tem luz própria. E recebia hate de própria Terra plana. Aí eu já pensando, cara, eu tô percebendo que eu ajudei a construir uma seita, e não é isso que eu queria. Entendi. Eu me apaixonei pela parte assim, caraca, se for plana vai ser uma revolução. Caramba, como que não me contaram? Tá entendendo? Uhum. Então eu comecei a ver, caraca, velho, eu acho que eu criei uma nova religião. E hoje eu vejo, Sacani, eu não sou contra religiões, eu acho que elas têm um bem social, mas elas também são ferramentas de controle social. Isso é fato. Isso com certeza. Então, assim, cara, hoje eu vejo assim, a religião, ela atrapalha a pesquisa. Sabe por quê? Porque tem gente que diz assim, ó, por exemplo, Boston de Higgs, tá na Bíblia? Não tá. Então se não tá na Bíblia, então Deus não fez, eu não vou nem pesquisar isso. Então, nesse sentido, a religião atrapalha a pesquisa. Por isso, hoje eu entendo por que ciência e fé não se misturam. Quem sabe um dia eu faço um vídeo especificamente falando sobre isso. Mas isso é uma grande verdade. Quando a gente participa de determinados movimentos, a gente acaba compartilhando e, enfim, ajudando a construir determinadas bases para determinadas seitas. E eu estou indo aqui no termo seita, um termo bem geral, pode englobar religiões. Isso não impede de você ter sua crença própria. Eu tenho minhas crenças, mas uma das coisas que a gente tem que colocar em mente é que a gente não pode colocar nossas crenças acima da evidência, pelo menos no que diz respeito quando a gente quer tratar de ciência. A ciência ela foi desenvolvida por nós, e nós desenvolvemos esse método para que esse método superasse as nossas falhas. A ciência é uma das coisas mais contraintuitivas que tem. A gente tem que seguir o passo a passo, às vezes, contra a nossa própria intuição. E foi assim que a gente conseguiu chegar até onde a gente chegou, com grandes cientistas, homens e mulheres, fazendo esse passo, esse avanço contra as próprias crenças. Eu duvido muito que grandes cientistas, ao longo da história,
principalmente a maioria dos cientistas, não tivessem uma crença muito particular, porque era a norma, era a regra da sociedade. Você tem uma determinada crença, seja um cristianismo, seja qualquer outro tipo de crença. E isso não pode ser separado do que a gente faz no dia a dia, porque isso faz parte de você, mas isso tem que ser separado quando você aplica o método científico, porque é a partir daí que você vai tentar ser o mais cético possível quanto o que as evidências te mostram e quanto o que as evidências não mostram. Bom, esse era um vídeo que eu queria usar só como explicação, não queria me alongar muito mais do que isso. Eu vou fazer um vídeo falando especificamente sobre essa questão de correlações. Se você tem interesse nesse tipo de vídeo, eu queria muito saber, e uma das formas que o YouTube permite com que eu saiba isso é você deixando o seu like e se inscrevendo no canal e deixando um comentário com sugestões de outros vídeos lá na aba comunidade. Lembrando que você pode ajudar o canal utilizando os nossos links de afiliado que tem aqui na descrição. A gente se vê no próximo e valeu!